Ok, vamos mergulhar no material de hoje. Temos aqui um compilado sobre a espinha dorsal do direito civil brasileiro, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a famosa LINDB, e os conceitos de pessoas, tanto as de carne e osso, quanto, as que só existem no papel. É uma jornada interessante. A missão aqui é basicamente desmontar essa máquina para ver como as engrenagens funcionam. Isso. Primeiro, o Manual de Instruções, a LINDB, que diz como uma lei nasce, por quanto tempo ela, digamos, dorme antes de acordar e como ela morre. Exatamente. E depois a gente analisa as peças principais do tabuleiro. Nós, as pessoas naturais, e os times que a gente forma, as pessoas jurídicas. O objetivo é transformar esses conceitos, que parecem tão áridos, em algo que faça sentido no mundo real. Então, começando pelo começo de tudo, o nascimento de uma lei. O material faz uma distinção que parece detalhe, mas, nossa, é fundamental. Uma coisa é a lei ser promulgada. Que é o atestado de que ela existe. Isso. E outra, bem diferente, é ela ser publicada no Diário Oficial. Pelo que entendi, a publicação é o megafone, né? É o aviso para todo mundo, olha, tem regra nova na praça. Perfeito. A promulgação é o ato interno, o presidente dizendo, esta lei existe. A publicação, por outro lado, é o ato externo, a comunicação com a sociedade. Sem publicação, a lei não tem como pegar, porque ninguém é obrigado a cumprir o que não tem como saber que existe. E isso nos leva a um conceito que todo estudante de direito conhece, a vacatio legis. A famosa quarentena da lei. É o tempo entre a publicação e o dia em que ela realmente começa a valer. A regra geral, se a lei não fala nada, é de 45 dias. Mas o que me chama a atenção é que isso parece ser mais a exceção do que a regra hoje em dia, não? Muitas leis já saem com entra em vigor na data de sua publicação. Você tem toda a razão. A regra dos 45 dias é o que a gente chama de norma supletiva. Ela só vale no silêncio da lei. Na prática legislativa moderna, é muito comum que a própria lei estabeleça o seu prazo. 30, 60, 180 dias ou, como você disse, vigência imediata. E qual é o objetivo disso? Dá um tempo para todo mundo se adaptar. Exatamente. Imagina uma reforma tributária complexa entrando em vigor de um dia para o outro. Seria o caos. A vacatio legis é um período de adaptação, de estudo. E tem um detalhe que eu achei fascinante. Se a lei for corrigida nesse período de quarentena, o prazo de 45 dias zera e começa de novo. Isso mesmo. Se for uma correção substancial, o prazo reinicia. É como se o cronômetro fosse zerado para todo mundo ter tempo de ler a versão final, sem remendos. É uma garantia de segurança jurídica. Ah, faz sentido. Agora, se a lei já está valendo e vem uma outra para alterar, aí é outra história. Aí já é uma lei nova modificando uma antiga. A lógica é sempre garantir que as pessoas saibam exatamente qual regra está em vigor. Ok. Agora vamos para um conceito que parece um trava-línguas, mas a ideia por trás é importantíssima. Repristinação. Ah, sim. O exemplo do material é claro. Lei A é revogada pela Lei B. Anos depois, a Lei C revoga a Lei B. A pergunta de $1 milhão. A Lei A, a primeira de todas, volta a valer como um fantasma do passado? E a regra no Brasil é clara. Não, de jeito nenhum. A repristinação não é automática. Pensa no caos que seria. Um governo passa uma lei ambiental moderna, revogando uma antiga. Anos depois, outro governo revoga essa lei moderna. Se a lei antiga voltasse do nada, teremos uma insegurança jurídica gigantesca. Entendi. É uma proteção contra zumbis legislativos. Exato. O que foi enterrado continua enterrado, a menos que alguém decida desenterrar de propósito e avisar todo mundo. A Lei C teria que dizer com todas as letras: a Lei B está revogada e a Lei A volta a vigorar. Certo. E quando a lei simplesmente não diz nada sobre um assunto? Um buraco, uma omissão. O juiz pode simplesmente lavar as mãos e dizer não tem lei e não posso decidir? Não pode de forma alguma. Seria a negação da justiça. O juiz é obrigado a decidir. E para isso o artigo 4º da LINDB dá a ele uma caixa de ferramentas e numa ordem específica. Qual seria a ordem? Primeiro, ele tenta a analogia. Existe alguma lei para um caso
bem parecido com o eixo que eu posso usar? Se não houver, ele usa os costumes e, por fim, os princípios gerais de direito, que são as grandes vigas de sustentação do sistema. O que me surpreendeu foi ver que a equidade, o bom senso, a justiça do caso concreto não está nessa lista como uma ferramenta de uso livre e não está de propósito. O nosso sistema tem uma certa desconfiança do juiz de decidir apenas com base no que ele acha justo, sabe? A equidade só pode ser usada quando a própria lei autoriza. A regra é, primeiro, busque a solução dentro do sistema de normas. Para fechar essa parte, o material traz um exemplo que parece roteiro de filme: a dívida de jogo. Um brasileiro vai para Las Vegas, perde dinheiro num cassino legalizado e assina uma promissória. No Brasil, dívida de jogo não dá para cobrar na justiça. Mas e a dívida feita lá? Aí a história muda completamente. O cassino pode sim cobrar essa dívida aqui no Brasil. A explicação está no artigo 9º da LINDB. As obrigações são regidas pela lei do país onde foram constituídas. Então, se o contrato foi feito em Nevada, onde o jogo é lícito, essa característica viaja com a dívida. Exatamente. O Superior Tribunal de Justiça já bateu o martelo sobre isso. A justificativa foi genial. Não se pode usar a lei brasileira como um escudo para dar um calote numa obrigação assumida legalmente em outro país. Mostra que o direito não opera numa bolha nacional. Entendi. Então essas são as regras do tabuleiro. Mas bom, de que adianta saber as regras se a gente não conhece as peças? E a peça principal, claro, somos nós, as pessoas. E aí já começa uma pergunta quase filosófica. Para o direito, quando é que a gente começa a existir de verdade? É uma pergunta fundamental. E o nosso Código Civil, na maior parte das regras, adota a chamada teoria natalista. A resposta é direta. A personalidade jurídica começa com o nascimento com vida. E qual o critério? O critério técnico, por mais frio que pareça, é a respiração. Se o bebê respirou, ainda que por um instante, ele adquiriu personalidade, herdou bens, transmitiu direitos. Se não respirou, juridicamente foi um natimorto. Mas a lei não ignora totalmente o bebê antes de nascer, certo? O nascituro tem alguma proteção? Tem, e muita. A lei coloca os direitos dele em modo de espera. Ele já tem a expectativa de direitos importantíssimos. Pode receber uma doação, uma herança. E tem um ponto nos materiais que é de uma sensibilidade enorme. Mesmo o natimorto que não chegou a adquirir personalidade para fins patrimoniais tem seus direitos da personalidade protegidos. Como assim? Direito ao nome, a uma imagem, a um sepultamento digno. Isso mostra que o direito enxerga a dignidade humana para além da capacidade de ter um CPF. Isso nos leva à capacidade. O material divide em duas: capacidade de direito, que é essa de poder ter direitos, e a capacidade de fato, que é a de poder exercê-los pessoalmente. Perfeito. Um bebê recém-nascido tem a primeira, mas não a segunda. Ele pode ser dono de um apartamento, mas não pode assinar a escritura de venda. E aqui teve uma mudança gigantesca, né, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Um terremoto no Código Civil. Antes, a lista de pessoas sem capacidade de fato era enorme. Hoje, os únicos considerados absolutamente incapazes são os menores de 16 anos. Ponto. E qual a consequência prática disso? Se um menino de 14 anos vende o videogame dele sem o pai saber, o que acontece? Esse negócio jurídico é nulo? E a diferença entre nulo e anulável é crucial. Pensa assim, um ato nulo é como um cheque sem assinatura. Ele nunca valeu nada, nasceu morto. Isso. Já o ato anulável é como um cheque com a data errada. Ele pode ser corrigido, mas se alguém reclamar a tempo, pode ser cancelado. Entendi a analogia. E quem são os que praticam atos anuláveis? São os relativamente incapazes. A lista inclui os maiores de 16 e menores de 18, os pródigos, entre outros. Eles não precisam de um representante que faça por eles, e sim de um assistente que faça com eles. A assinatura do jovem de 17 anos precisa vir junto com a do pai ou da mãe. E a emancipação? A carta de alforria da incapacidade civil antes dos 18? Fiquei curiosa com a emancipação por ter economia própria.
Quer dizer que se um jovem de 17 anos vira um influenciador de sucesso, ele é automaticamente adulto para assinar contratos? Essa é uma excelente pergunta. A regra foi pensada para o jovem que abria seu pequeno comércio, sabe? A aplicação para um jovem influenciador, um atleta, é um debate quente. A lei fala em economia própria. A jurisprudência tende a analisar caso a caso. Não basta ter uma renda alta. É preciso demonstrar uma estrutura de autossustento. Mas o risco de exploração existe. Existe, e é por isso que esses contratos são acompanhados de perto por advogados e pela família. E vale lembrar, emancipação é para a vida civil. Para a lei penal, ele continua sendo menor de idade. O certo, o passaporte para o mundo dos contratos não é um passaporte para tudo. Ok, vimos os jogadores individuais. Agora, e os times? As pessoas jurídicas. Exato. Se as pessoas naturais são os indivíduos, as pessoas jurídicas são as coletividades que o direito reconhece como um sujeito autônomo. O material foca em duas figuras centrais: as associações e as fundações. Qual a diferença básica? Está no DNA. Uma associação nasce da união de pessoas com um propósito não econômico. Um clube, uma ONG. O elemento central são os associados. Já a fundação não nasce de pessoas, mas de um patrimônio. Ah, então alguém separa uma parte dos bens e destina a uma causa. Exatamente. Pense numa fundação de apoio à pesquisa contra o câncer. O instituidor dota um patrimônio e cria um estatuto. O foco é a finalidade. E por isso o Ministério Público fiscaliza de perto para garantir que a fundação não se desvie dos objetivos. E essa fiscalização funciona bem na prática? É um desafio enorme. O universo de fundações é gigantesco. Funciona bem quando há denúncias ou quando as contas levantam suspeitas. Mas sim, desvios acontecem. Isso me leva ao que talvez seja o tema mais explosivo quando a gente fala de pessoas jurídicas: a desconsideração da personalidade jurídica, o escudo. A ideia de que esse escudo que separa o patrimônio da empresa e o dos sócios pode ser quebrado. É exatamente isso, um escudo. O princípio básico é a autonomia patrimonial. Se a empresa quebra, em regra, os credores não podem ir atrás da casa dos sócios. Esse escudo é fundamental para incentivar o empreendedorismo. A desconsideração é a medida extrema, a exceção da exceção. É a justiça dizendo: você usou esse escudo para cometer uma fraude, então para este caso eu vou ignorá-lo. Perfeito. E quando essa medida extrema é autorizada? Simplesmente a empresa não ter dinheiro para pagar uma dívida já é suficiente. Não, de jeito nenhum. E esse é um ponto crucial. O Código Civil adotou o que chamamos de teoria maior, que é bem rigorosa. Não basta a insolvência. É preciso provar o abuso da personalidade jurídica. Que acontece de duas formas, certo? Desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Isso. Desvio de finalidade é usar empresa para algo que não tem nada a ver com seu objetivo. Tipo, uma empresa de fachada. Já a confusão patrimonial é o mais comum no dia a dia. É a bagunça completa entre o que é da empresa e o que é do sócio. Me dá um exemplo concreto de confusão patrimonial? Claro. Eu já vi casos em que a empresa pagava a fatura do cartão de crédito pessoal do sócio, todo mês. Ou quando o único carro da empresa é usado só pela família do sócio. Quando a separação não existe, a justiça diz: ok, se na prática tudo é uma coisa só, para pagar as dívidas também será. E ainda tem a desconsideração inversa, que é uma manobra ainda mais sofisticada. É fascinante. Na desconsideração normal, você fura o véu da empresa para pegar o patrimônio do sócio. Na inversa, é o contrário. Como assim? Imagine um devedor de pensão alimentícia que, para não ter seus bens penhorados, começa a comprar tudo no nome da empresa dele. O apartamento onde mora, o carro de luxo, ele esconde o patrimônio pessoal dentro da pessoa jurídica. Ah, e aí o credor da pensão pode pedir para furar o véu no sentido inverso. Exatamente. Para atingir os bens da empresa e pagar a dívida pessoal do sócio fraudador. É uma ferramenta para fechar a porta para malandragem. Fizemos uma viagem completa, então. Desde as regras mais básicas sobre como uma lei ganha vida, até as ferramentas mais complexas para impedir que as regras sejam usadas para fraude.
tudo parece se conectar. É um sistema que tenta criar regras claras, mas que também precisa ter válvulas de escape para corrigir os abusos e as injustiças. A desconsideração da personalidade jurídica é um exemplo perfeito desse equilíbrio tenso. E para terminar, o material deixa uma provocação. Vimos que, pela LINDB, na ausência de lei, o juiz tem uma receita a seguir: analogia, costumes, princípios. A equidade, o puro senso de justiça para aquele caso, só pode ser usada quando a lei permite, certo? Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Em um sistema tão amarrado em regras, qual é, ou qual deveria ser, o verdadeiro espaço para a consciência do julgador quando ele olha para um caso e sente que a aplicação fria da lei vai levar a um resultado que, no fundo, parece profundamente injusto? Essa é a tensão eterna do direito. A eterna disputa entre a segurança da regra e a busca pela justiça do caso concreto. E não há uma resposta fácil para isso.